Voltamos com mais um episódio do podcast Metropolitano, né? E hoje nós recebemos aqui o Marcos Nazário, que é o empresário da Casa Camilo, loja parceira do Metropolitano. A Casa Camilo é uma empresa que atua no mercado de dourados desde 2013, oferecendo soluções completas que vão além das cortinas, com atuação também na área de iluminação e energia solar. Com um atendimento voltado ao alto padrão, a empresa se destaca pela qualidade dos seus produtos e serviços, além da forte construção de relacionamento com os profissionais do segmento de arquitetura e decoração. Consolidada na região, a Casa Camilo reforça diariamente seu posicionamento de confiança e excelência no mercado. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Uhum. E aí nós temos também um escritório, né, um convidado nosso de honra, que é o escritório Cardinal e Radaeli, a Gabi Radaeli e o Carlos Cardinal. O escritório celebra 2 anos, né? 2 anos de atuação, consolidando-se rapidamente no mercado. Apesar desse tempo recente da marca, dos fundadores, eles já acumulam uma sólida bagagem, com mais de 27 e 30 anos, cada um, de experiência em arquitetura. Comandados por Carlos Cardinal e Gabriela Radaeli, o escritório nasce da união de profissionais com o propósito de desenvolver uma arquitetura completa, integrando estética, funcionalidade e soluções personalizadas para seus clientes. Localizado em Ponta Porã, o escritório já se destaca na região e já foi premiado na campanha passada do Metropolitano. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Gabi, Carlos, por estar presente. Quero agradecer a presença de vocês. E vamos aí fazer um episódio muito bacana. Quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês, como surgiu a parceria nessa sociedade tão recente, mas já vem construindo aí uma grande história, né, no mercado aqui do Mato Grosso do Sul, na região de Dourados. Não, primeiro agradecer o convite da Metropolitano, imagina, que está sendo muito legal, o convite do Marcos, da Casa Camilo, que é um grande parceiro nosso, não é, Carlos? A gente está bem feliz com isso. Nosso escritório está recente, 2 anos, mas nossa bagagem é grande. Enorme, 30 anos, não é 30 anos não é para qualquer um, principalmente em arquitetura. Eu posso dizer por mim, assim, eu trabalho com arquitetura desde que eu formei. Então, 21 anos que eu formei, com 21, 22 eu já comecei a trabalhar com arquitetura e estamos aí. Eu falo que a arquitetura ela tem um leque, né? Absurdo. Quem fez arquitetura, ele coloca em tudo, né? Então é assim, são 27 anos, quase 28 anos aí na luta e na arquitetura, e muito feliz, graças a Deus, né? E gerindo também o escritório, né? Porque eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, vocês também são empresários. Tem uma empresa por trás, né, para comandar, para administrar. Aí depois vem o cliente para vocês gerirem. Aí tem o contato com o fornecedor, no caso, o Marcos, um deles, que aí vocês têm que administrar tudo isso. Então, assim, é muita coisa. Então, às vezes as pessoas entendem que, é só arquiteto, desenha a planta. Não é só desenhar o projeto. Eu falo assim, é uma empresa. Hoje a Cardinal Radaeli, ela é uma empresa, antes de ser um escritório de arquitetura. A gente hoje trabalha com mais colaboradores dentro do escritório, né? Então são mais 2 arquitetos e uma engenheira, fora a nossa equipe de mão de obra. Então, porque a gente constrói também. A gente virou uma construtora, né? Legal. E no Paraguai, né, a mais novidade, a grande novidade, eu quero saber mais sobre o Paraguai. Agora vocês podem me contar. Nós estamos com a construtora no Paraguai e já começamos com boas obras, né? Então, é uma empresa mesmo, é muita coisa voltada. Não é só o projetar, é você criar o sonho e fazer com que isso se realize de fato, né? Qual cidade no Paraguai? Nós estamos trabalhando agora em Pedro Juan. Pedro Juan? Em Pedro Juan. Nós estamos lá com obras, trabalhando, inclusive, a gente tem divulgado bastante uma estância. Acho que uma galeria, não tem também? E nós fizemos no Shopping Dubai. Isso, eu vi, eu acompanhei no Instagram. No Shopping Dubai. Foi a primeira obra nossa no Paraguai. Que foi o ano passado. Isso. Não, o ano retrasado. Não, ano passado. O ano passado, começo do ano passado. E aí já estamos com uma Aras, né? Que é uma sede de uma fazenda super antiga, do começo do século. Na realidade é um complexo. A gente vai tá desenvolvendo junto com o cliente, porque o legal é isso, né? A arquitetura assim, é um complexo turístico.
tá? Que a gente está desenvolvendo junto com o cliente, que envolve restauro, que envolve um aras gigante. Esse restauro a gente não começou ainda, mas a casa é de 1910, 1920, Isso. né? Foi Então, feita por franceses. Então tem toda uma história atrás, Tem que ter muito um olhar legal. bem crítico e cuidadoso, que né? ele pra ser um foi projeto desse. plantar café e tal. Então, assim, esse foi um presente. E agora a gente está na parte que era para ser um boliche e acabou sendo um restauro. E aí virou uma sede também, né? Que vai ser uma moradia, né? Então... E é legal, a gente está coisas. contando essa história agora lá no Instagram, né? Ai, que A gente bom. começou com esse marketing voltado para contar essa história dessa estância, porque é muito bonito. Acho que no nosso trabalho é uma das coisas que mais compensa, sabe? Você sai um pouco do normal, né? Que é construir casa, fazer projeto de interiores, né? E trabalhar o básico do urbano no dia a dia, para começar a trabalhar uma arquitetura que conversa com as pessoas que estão lá dentro. Isso é sensacional, né, A arquitetura Carlos? tem que abraçar, né? Abraçar. Você sai um pouco dessa coisa, né, do comercial, né? Que aí porque já é uma luta constante do arquiteto conversar com o cliente e falar, olha, é um investimento, é a sua residência, o teu espaço. Ah, mas eu quero uma fachada assim, eu quero, né? Porque hoje é uma dificuldade para nós arquitetos. Você vai em qualquer cidade, você percebe que todas as casas são muito parecidas, né? Então, e quando cai um projeto desse que é totalmente diferencial, que a gente tem que fazer uma pesquisa histórica, que a gente tem que entender a cultura paraguaia, que a gente tem que entender o rural fronteiriço, porque a ideia lá não é criar cavalos de raças árabe, não. Eles estão restaurando, junto com o projeto, é o cavalo crioulo do campo, que é para fazendeiros, que é muito forte no sul do país, que é na Argentina, no Uruguai. Então eles trazem essa história do campeiro também, e o sonho da família. E tudo isso se traduz em um projeto de arquitetura. Legal. Mas a gente já vai voltar para esse assunto. Agora eu quero saber da Casa Camilo, né? Quero saber a história da Casa Camilo, Marcos. Como surgiu, há quanto tempo você está no mercado? Eu acho que falei desde 2012, né? Isso. A empresa nós abrimos em 2013. Como que surgiu? Como você idealizou a Casa Camilo? O porquê desse nome? Sim. Então, eu comecei com a parte de iluminação, na verdade, a trabalhar em 2006. Eu comecei a trabalhar numa loja de iluminação aqui em Dourados, já não existe mais. Em 2012 para 2013 essa loja fechou. E aí foi que eu comecei a abrir uma empresa, abrir um CNPJ e comecei, na verdade, a trabalhar em casa. Aí em 2014 eu aluguei um escritório e em 2016 nós mudamos ali para Rua Dr. Camilo Hermelino. Onde está até hoje. Onde está até hoje. No começo a gente estava com outro nome, né? Era Espaço Decorações. E aí quando nós fizemos uma restauração ali na fachada da loja, ampliamos a loja, até no primeiro momento eu ia mudar tudo. Inclusive o Carlos brigou comigo. Você já Nós já temos uma história. Eles têm uma história. Quero saber. Aí foi que eu conversando com outro cliente meu, e aí contando para ele o porquê da loja ali, que nós não desmanchamos a fachada, que ali é a casa que era do Dr. Camilo, que o nome da rua é Dr. Camilo Hermelino. Ali foi a casa dele. Eu não percebi que era o nome da rua. Algumas pessoas pensam que eu sou o Camilo. Sim, por isso que eu perguntei. Às vezes é uma homenagem a alguém da já me chamaram de Camilo várias vezes. Mas na verdade é porque ali era a casa do Dr. Camilo. Foi casa, foi consultório. O Dr. Camilo era médico, foi deputado por 2 mandatos aqui em Dourados. Que legal. Pelo município de Dourados, né? Foi deputado estadual. E até quando foi em 2023, nós fizemos uma reinauguração. Nós convidamos, inclusive, a filha dele esteve presente lá com a gente, a neta dele, sobrinha dele estavam lá com a gente na reinauguração. E aí, então, foi em 2023 que nós fizemos uma outra reforma, ampliamos um pouco mais a loja. E aí foi que nós mudamos o nome para Casa Camilo. Entendi. Por conta do Dr. Camilo. Que bacana. E essa conexão de vocês falaram aí que já se conheciam, quero saber, né, Gabi? A gente vai voltar pro Paraguai já, mas quero saber.
Na verdade, eu formei em São Paulo e fui para a Europa. E morei alguns anos, 8 anos na Europa. Voltei, fiquei em Bonito. E a minha família é de Ponta Porã. E com essa coisa da soja, né, de 2015 para cá e tal, eu morava em Bonito e aí resolvi voltar para Ponta Porã e tal, porque a minha família tinha aberto um silo e ficar junto na parte administrativa. Voltei para Ponta Porã, nunca imaginei trabalhar de arquitetura como arquiteto em Ponta Porã. E aí, de repente, as coisas começaram, amigos, parentes, olha, não quer fazer isso para mim? E a gente foi fazendo e surgiu uma cliente que era o restauro de uma fazenda. E foi quando eu conheci o Marcos e eu precisava, porque eram coisas muito diferentes que eu queria e tal. E eu vim para Dourados e me apresentaram o Marcos, né? Foi uma loja de pisos que me apresentou, de revestimento, que me apresentou o Marcos. E aí Essa história eu sei. né? Aí eu fui, levei ele, eu falei, olha, minha cliente não pode, não tem tempo, eu preciso que você leve os seus catálogos. E a gente vai conversar com a cliente na casa. E tava demolindo a casa ainda, né? Tava na primeira fase, que era a demolição para adequação, para depois entrar as outras partes. Só que, como na época era 90 dias, 120 dias para chegar mercadoria, falei, já vamos nos adiantar. E aí eu levei o Marcos, tal, apresentei e tal, a gente conversou, foi uma manhã inteira, né? E aí eu fui marcar uma reunião com ele no escritório pra gente fazer o orçamento, pra falar quais os lustres que eu tinha escolhidos, os pendentes, a iluminação e tal. E ele chegou lá e ele foi me dar um conselho. E ele chegou e falou, olha, arquiteto, então eu vi o seu projeto e tal, é super revolucionário, não sei o quê. Mas o senhor tem certeza que o senhor quer colocar tantas coisas diferentes, né? E tal, todas próximas e não sei o quê. Aí, naquela conversa, eu sou uma pessoa muito... Sem filtro. Sem filtro. Aí eu virei e falei assim, desculpa, eu te perguntei alguma coisa. aí ele assim, não. Falei, eu quero isso e vai ser isso, né? Aí ele falou, eu preciso do orçamento. Você consegue? Não, eu consigo, imagina e tal. E aí ele se assustou. Isso tem quantos anos? Ah, 7 anos. Ah, Foi é mais? bastante mesmo. 7 anos. Bem antes da Gabi. Foi. Porque eu voltei pra Ponta Porã fazem 8 anos. 8 anos. 9 anos esse ano fazem que eu voltei. Há 7 anos eu montei o Carlos Cardinal Projetos, que eu tava atrás de uma parceira de arquiteto. Por quê? Porque eu trabalhava na fazenda também, época de safra eu não conseguia dar muita atenção. E eu não conseguia, até que um dia... Numa palestra, me convidaram para um coffee break, até da Canto, que faz parte do Metropolitano, né? Karina da Canto. E eles convidaram, e eu sou assim, convidou, eu vou. Tá né? certo. E tá aí, certo. eu fui, cheguei lá, no horário tal, era um coffee break top e tal, tava os vendedores, Aí chegou um outro arquiteto, na época era estagiária, Juliana estagiária, né? E a Gabi. E aí Porque ficou marcaram naquela... no horário, a gente vai no horário. A gente foi no horário, ela ia conversar, porque ela tinha vindo de Camboriú, aquela coisa toda, né? Ah, Né? vocês se conheceram então Num evento social da Num Canto. evento social. E aí ela pegou e começou a conversar, a gente começou a trocar uma ideia e tal. Ela falou, eu tô atrás de parceiro. Eu falei, eu faço muito tempo que eu tô atrás de parceiro, eu não consigo. E aí trocamos telefone, ela falou, eu vou criar um grupo em Ponta Porã de arquitetos. Eu falei, que legal, que bacana e tal. Pronto, e eu falei, boa sorte pra você. Aí... Ele sempre desacreditando, né? Aí o que aconteceu? O grupo funciona até hoje. Aí, viu? ela marcou e foi no escritório e a gente ficou. Mas a história do Marcos, e aí ele compra tudo. Levou os lustres e a gente instalou. E aí um dia eu liguei pra ele e falei, Marcos, vem aqui tirar. Ela não pode tirar fotos, mas eu queria que você visse.
a casa tá quase pronta. E tal. E aí um dia ele falou, ai, tá bom, eu vou. E aí ele foi e ele falou, Carlos, eu não acredito nisso, eu retiro tudo que eu disse. E aí nós ficamos grandes amigos. Quando ele foi fazer a reforma, eu vim aqui, ele foi me mostrar super empolgado o projeto e tal, e tava bonito. Aí eu olhei pra ele e falei assim, Marcos, você vai fazer a mesma coisa que tudo que tem em Dourados? Olha, você é a única fachada diferente de Dourados. E você vai arrancar essa fachada e vai fazer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo? Pensa diferente, amigo. Vê, olha, você tá com a fachada aí, reforma Ganhou isso. uma consultoria gratuita, né? Você comprou os honorários. Até hoje, amigo. E você, Gabi? Você vem de Balneário Camboriú, né? Isso. Atuou lá. Eu vivi em Ponta Porã antes. Eu vivi sim. 16 anos em Ponta Porã, estudei lá. E fui fazer faculdade em Campo Grande. Aí eu sempre falo assim, eu fui para Campo Grande, estudei, formei, casei, separei e fui para Balneário Camboriú. Eu fiquei 12 anos em Campo Grande. De Campo Grande eu queria mudar. E como meu irmão tinha ido a Balneário, não foi uma escolha aleatória. Eu sempre fui muito próxima a ele. E aí eu falei, ele tá sozinho lá, vou para lá, né? E lá eu cheguei em 2003. Então eu fiquei até 2023, quando eu voltei para Balneário, para Ponta Porã. Bastante tempo. Bastante tempo. Eu fiz muitas obras lá. A gente tem clientes hoje ativos Atendem dentro do lá. escritório, ainda, os meus clientes. Atendo. A gente faz muito projeto online. E como eu tenho casa lá. Então, como eu vou sempre, né? A gente acaba atendendo também no presencial lá. Que legal. Né? E aí ficou minha equipe lá, então quando eu preciso, eu tenho suporte deles lá. É muito gratificante. Eu voltei para Ponta Porã por algumas razões. Uma delas era a minha saúde, a segunda delas eram os meus pais, que já estão de idade, né? E agora eu vou E encontrar o Carlos. almoçar em casa, eu vou ficar numa vida mais tranquila, né, bem? E aí me encontro o Carlos, minha vida bagunçou tudo de novo. Tranquilo, eu vou contar pra você. Vocês foram premiados, né, na campanha do Metropolitano. Não, essa foi boa a conta. Vocês foram premiados, né, e a Gabi foi representando o escritório, participou da experiência do Summit, Isso. que foi incrível, né, por sinal, né, Gabi? Foi muito legal. Tanto a experiência com... O grupo eu foi queria muito bom. ter ido, mas na época foi tudo muito em cima, a gente não estava esperando já. Gente, o escritório de vocês foi uma surpresa pra mim também quando foi premiado, porque assim, eu não conhecia, né? Vocês eram recentes no mercado. Não fazia nem um ano que tava. Exatamente. Não, fazíamos 8 meses. Eu não conhecia. E aí, o que me chamou a atenção foi quando realmente ela recebeu o convite. O carinho e o afeto que vocês demonstraram não recebendo o convite, né? Eu falei assim, eu quero conhecer esse pessoal, eu quero conhecer eles. Mandei, até com o grupo, com os empresários, né, nas nossas reuniões, eu falei assim, gente, vocês viram o vídeo que foi postado hoje, da entrega do convite, né? Trouxe uma emoção muito grande, sabe? Não foi apenas uma entrega, né? Não. Vocês receberam com muito carinho. E aí... E foi uma surpresa de Exato. fato para nós, né? E aí eu viajei com essa figura, gente, com essa mulher. Viajei com ela desde o hotel, né? Desde o hotel. A gente marcou ponto de encontro lá no hotel que eu tava hospedado. E aí a van pegou a gente lá e foi um grupo muito animado. Foi uma festa muito bacana, né? Tiveram alguns perrengues. Mas perrengue em viagem tem que ter. Não tem história pra contar, né? Como é que eu vou contar a história? Não. E isso pra mim, o resultado desse perrengue foi... eu fiz grandes amizades ali dentro. Entendeu? Desse grupo. De pessoas que eu não conhecia. Né? E trouxe para dentro do escritório também. Até alguns parceiros já. Quem era? Marcelo, Leandro, tava Furucho, a Dayana, Márcia Festa. A Márcia Festa. A Márcia Festa é o nome dela, ela faz festa em qualquer lugar. Né? Não, a Márcia foi... Não, e aí no evento do Metropolitano, eu descobri que a Márcia tem o mesmo sobrenome que eu, Radaeli. Ah, de pai, se eu não me engano, não, de mãe.
E a gente é da mesma família. Gente, é incrível, né? Porque assim, ontem tive gravação com o Gladson Aham. e ele e o Magno são primos e não sabiam. Olha isso. Foram saber depois que o Magno estagiou no escritório dele. Olha que legal. Montaram a sociedade, aí foram descobrir que eram primos de segundo grau, que os pais deles eram primos de primeiro. Olha só. E assim, Dourados não é tão pequeno Não. assim, né? Não, e a Márcia também teve outra questão que, em Balneário Camboriú, eu ajudei a formatar o primeiro núcleo do IAB, né? Então, fiz parte da diretoria 4 anos lá, formatando essa parte do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Então, a gente formou um grupo, eram 6 arquitetas e 1 arquiteto. Então, tinha uma das meninas que fazia parte do grupo, que chamava Suzana Festa. Olha, E ela é prima da Márcia. que legal. Veja a hora de gravar com a Marcinha, porque ela vai fazer uma festa em tudo, né? Com certeza. E aí eu quero saber agora do Paraguai. Agora vocês vão me contar tudo do Paraguai. O que é essa novidade, essa construtora, esses Que projetos. Que bien. Que bien. Vocês falam bem fluente, espanhol? Hablo pouco. Eu não falo nada, gente. Isso Hablo que eu pouco. fiz, tá? Nós entendemos bem e cobramos muito bem. Tá. O básico, né? Mas eu acho que o principal, assim, ali do Paraguai, para nós, eu cheguei já com essa ideia formatada, né? Porque quando eu voltei para Ponta Porã, ainda não tinha essa questão de eu estar com o Carlos ainda com o escritório, eu já estava na minha cabeça. A minha ideia é entrar com o meu escritório no Paraguai. No matter what. Vamos falar assim, não interessa, vamos lá, vamos fazer. E aí passei para o Carlos topou a ideia. E aí nós migramos o nosso CNPJ para o Paraguai. Então hoje nós somos um RUC, não somos mais um CNPJ Brasil. Porque, na verdade, é assim, eu já estava há 7 anos na fronteira trabalhando, já tinha feito algumas coisas, assim, pinceladas no Paraguai, mas eu sentia que era muito bairrista, era uma coisa muito fechada, e você não conseguia entrar. Lá tem uma faculdade de arquitetura, em Pedro Juan, tem bastante arquitetos no mercado, diferente de Ponta Porã. E eu senti que também os arquitetos do Paraguai têm uma dificuldade de entrar. E aí a gente vai descobrindo que nada mais por quê? Porque não tem um CNPJ. Porque no Paraguai, diferente do Brasil, as pessoas lá querem nota fiscal. Elas necessitam para elas conseguirem ter um respaldo. Hoje, né? Não tem esse imposto absurdo, né? Exatamente. E é uma outra maneira também, né? E também tem a questão do crescimento. Eu acho que o crescimento hoje no Paraguai, ele tá, né? Ele precisa de habitação. Né? Ele tá com investimento para isso. Né? As pessoas precisam disso. O Metropolitano está em Assunção recentemente, tem 2 meses. Startou uma filial lá em Assunção. E ó, é legal a gente estar linkado nisso. Porque... E é muito legal porque eles estão numa fase muito boa, né? Econômica, Sim. né? E você percebe a diferença absurda, né? Eles trabalham muito com o dólar, né? E eu acho legal, né, na questão do Paraguai, a cultura mesmo. Vou falar bem de verdade, assim, de coração. A casa do Paraguai, ela traz uma história. O Brasil, ele pouco se perdeu, sabe? Não que não tenha, tem muita gente que tem as raízes da casa, né? Mas o paraguaio, ele tem ainda aquilo que é muito forte nele. O tradicional, O tradicional. Sai da questão do a mobiliário, varanda, entendeu? O telhado. A rede, o telhado. Né? Eles chamam de colonial, né? Isso. A casa colonial, né? Então, que é o que está em auge hoje quando se fala em arquitetura no mundo, né? Casa vivida, né? Não é mais uma casa para foto, né? Exatamente. Né? É a casa instagramável. Exatamente. Então, e eles têm isso muito forte. Lembra muito quando você vai para o interior de São Paulo, né? Ou para Minas, né? Eles são bairristas, né? Essa coisa da história, do peso, né? De você saber com quem você está lidando. É diferente de uma coisa comercial, né? Que as pessoas, viajei, é diferente. Então, eles têm a coisa do tataquá, eles têm as varandas, como a
a Gabi falou, o telhado, eles não gostam de telhado escondido, eles têm meio que receio dessa coisa muito moderna, né? Então, Pelo menos ali na fronteira, que é Ali onde na a gente está fronteira. trabalhando hoje, né? E eles também eles trazem a história da família para botar dentro da casa. É a memória afetiva. É a né? memória afetiva. É, até comentei já em outro podcast, assim, teve um evento que eu fui, da Regalos Decor, parceira nossa do Metropolitano, e aí ela tava falando um pouquinho sobre memória afetiva, teve uma palestra da Alvorada que foi bem sobre isso também. E aí eu lembro que, assim, eu comprei uma peça que nem cabia na decoração da minha casa ou no espaço, mas porque era um avião de madeira. E na hora que eu vi aquilo, eu lembrei do meu avô. Que meu avô fazia aviãozinho pra mim, né? Fui o primeiro neto dele, minha mãe é filha única, então eu fui o primeiro neto, tenho uma irmã e meu irmão, mas assim, os meus primeiros 5 anos foi o único neto que ele teve. Então, assim, fui criado pelo meu avô, praticamente, né? Perdi ele já tem 12 anos, mas... e aí aquilo me veio muito forte. Criei a necessidade de comprar o avião. Tá lá em casa, não tem onde pôr. Mas eu Tá precisando de um comprei. arquiteto para ir dar uma ideia de como é que Não, você vai não fazer? vamos falar sobre isso. Sabe por quê? Não vamos, porque eu não aguento mais relatar aqui pros arquitetos. Eu inventei de fazer obra em casa. Sem arquiteto. Eu sou engenheiro, Sim, mas e daí? mas eu achei que eu tinha uma noção. Entendeu? Né? Mas eu não sei levantar um monte de arrimo, então que dinheiro que é esse? Sei fazer uma conta de... Você sabe trabalhar com festa, apresentar arquiteto. Exato. Relacionamento. É o que eu sei, é o que eu nasci pra isso. fazer, na verdade, né? Cada um no seu Aí eu quadrado. inventei de mexer mesmo na minha casa, e assim, é uma lástima, gente. Aí antes de vir pra cá, fui trocar a fechadura, quis colocar uma eletrônica. A porta tá fechada, tá funcionando, mas tá parecendo uma peneira. De tanto furo que eu tive que fazer. Meu Deus do céu. Você mesmo quis fazer. Eu achei que eu dava conta. Ai, meu Deus do céu. Entendi. Mas é sobre isso, né? Você vai ter que trocar a folha da porta agora. A porta só porque- inteira. Então, Pra atravessar, assim, tudo vou ter que trocar. Mas tudo bem. faz parte. E aí, eu quero perguntar Vivendo pra... e aprendendo. Exatamente. Perguntar pra vocês, assim, gente, que existe problemas em obras, isso é um fato, né? Sim. Sempre vai ter, mas o básico, feijão com arroz, na verdade, é o pós-venda, né? É o atendimento, é a execução que o fornecedor entrega para vocês, né? Que garante aí uma entrega de excelência. No que o fornecedor não pode falhar com vocês? O que é inadmissível? Quer falar, Carlos? Começa você. Olha, foi passa, repassa. Posso contar a nossa história? Pode. Eu sou especialista em luz. Então, assim, quando eu conheci o Marcos, eu falei pro Marcos, Marcos, eu quero isso, isso, isso. Aí, por alguma razão, eu não lembro qual é, o Marcos me entregou um similar, de marca tão boa quanto, tá? Tão boa quanto, tá? E aí, eu cheguei, olhei, falei, tá, olha, é o seguinte, Marcos, vamos alinhar aqui no primeira, né? Eu entendo de luz. Você não vai me enganar. Você não vai me enganar, né? Eu falei assim, quando eu faço uma foi bem assim que eu falei, né? Quando eu faço um projeto, eu faço conta, né? Eu não faço só o perfil, né? Então eu faço uma conta de quanto que vai ter de luz ali dentro, se é necessário, se é suficiente. Às vezes eu calculo um pouco a mais. No caso, era um ambiente comercial, então eu acabei colocando um pouco a mais, tá? E era uma iluminação simples, mas ela era indireta e ela só tinha refletores, entendeu? Não iam aparecer, só ia aparecer a luz. Também não acreditou muito que ia dar certo, né? E aí eu falei, mas eu somando tudo, ele dá um valor menor, então no meu pacote de luz isso aí poderia ficar escuro. Então que não aconteça mais. O Marcos me deu todo o suporte. Entendeu? Me deu o suporte do que tinha que fazer, me deu o suporte do pós-venda, falou, Gabi, se você precisar de uma a mais, eu mando, né? Eu falei, não, vamos fazer o teste, vamos colocar lá. Porque eu trabalho com outros fornecedores também, a Porto Belo é um outro fornecedor meu. Se a gente não tiver suporte, eu não consigo indicar para o meu cliente, né? Porque eu não tenho respaldo de atendimento, porque se eu prezo pelo meu atendimento, pelo nosso atendimento lá dentro do escritório, se eu falo com a minha equipe que quando eles atendem um cliente, eles têm que ter um tom de voz,
né? Uma postura, tem que ter respeito para conversar com eles, né? Então eu quero um mínimo do vendedor que está me atendendo dentro de uma loja. Porque o meu cliente vai ligar uma hora para tirar uma dúvida, mesmo que seja 2 anos depois. Ele vai falar para mim, ele vai falar, Gabi, você lembra que eu estive lá em tal loja e naquela época eu estava comprando, estavam me atendendo super bem. Agora eu fui olhar e eles nem me olham. Eu não quero isso. Entendi. Entendeu? Eu quero que o meu cliente sempre seja tratado bem, que ele sempre tenha esse respaldo, esse atendimento. E a gente fala hoje, e isso é uma coisa que me deu um baque muito grande, eu comentei com o Carlos, né, Carlos? Eu tive um choque cultural muito grande depois que eu voltei na minha área aqui para o Mato Grosso do Sul, que é não ser bem atendido em muitos dos lugares que eu fui. Não é loja só de decoração, ou de arquitetura, mas loja geral. numa loja de Comércio em sapato, geral. no comércio em geral. Eu tive um choque muito grande, porque as pessoas não atendem com um sorriso no rosto. Entendeu? Entendi. Para mim, isso foi assim, o que mais me baqueou. Aí eu falei, mas eu sou uma pessoa teimosa, eu custo acreditar, entendeu? Que as pessoas não podem ser melhores, elas têm que ser, elas vão conseguir ser melhores, eu acredito nelas. É certo. Então, eu acho que hoje, dentro disso, é o que a gente busca, né, Carlos? Esse suporte. Eu preciso, às vezes, muito, né? Até porque, assim, quando você indica alguém, a tua responsabilidade é É muito grande, Muito grande. exatamente. É o seu muito, nome. é o teu escritório. nome. E normalmente, por exemplo, é muito engraçado. Às vezes a pessoa fala assim, você pode indicar, sei lá, um eletricista, um cara para instalar o ar. Pregar um prego para botar um quadro. Se eu não conheço, ou se eu tenho receios, eu falo, olha, eu não tenho nenhum que eu coloco 100%, aí eu confio 100%. Você presta atenção, vê, eu não me responsabilizo, mas eu vou te mandar alguns números que fazem tal coisa. Por quê? Porque hoje em dia é muito complicado. Agora, quando você pega um profissional que vai ter um problema, né? E que ele vai conseguir, porque acontece. Às vezes, na correria, a gente passa um tamanho errado, menor, chegou quebrado por causa do transporte, principalmente lustre, né? Uhum. A lâmpada não era essa, era amarela, veio branca. Então é assim, se eu ligo, falar, não, é com o Marcos, liga lá, o Marcos vai dar um jeito, vai resolver, né? Então aí ele corre, a gente conversa com o cliente. Por quê? Porque você fornecedor vai, ele né? é uma extensão do escritório. É como se você trabalhasse numa equipe de hospital. Eu gosto de comparar a arquitetura com medicina porque eu acho que Vamos tem ver muito se a é ver. a mesma analogia aqui. É uma analogia assim, eu tenho que ter equipe, entendeu? Eu tenho que confiar no anestesista, eu tenho que confiar na enfermeira que vai chegar no horário, eu tenho que confiar na pessoa que está tirando a temperatura, eu tenho que confiar, inclusive, na pessoa que faz a limpeza e higienização da sala de Vou te dar um exemplo que eu arranco os cabelos. Eu aceito qualquer outro em paisagismo. Esse né? ele tem problema com isso. Por quê? Porque eu entendo de paisagismo. Muito. Eu sei, e principalmente o regional. E Ponta Porã, o que acontece? É um clima muito específico. Ele pode ser muito quente, igual aqui da Uana, Dourados. Ele pode ser muito seco, um verão que não chove. Mas ele pode ser um inverno úmido absurdo e pode ser um inverno muito frio e seco. Então, você tem que saber o que você coloca. E as pessoas, normalmente, as floriculturas, né? Eles querem vender o preço. Me coloca a planta que é da sombra no sol, ou do sol na sombra, porque a cliente gostou. Porque as pessoas, quando falam em paisagismo, elas esquecem que não é só plantar. Não é porque é lindo, né? Eu vou pôr aquela plantinha ali, aí ela tá linda. Eu vi no Instagram, no Pinterest. Não morre. Né? Você tem que podar, você tem que cuidar, você tem que adubar, você tem que ver da onde que ela é, se é meia luz, se não é, se é sol, se ela aguenta vento, aguenta, né? É frio.
E as pessoas, elas querem vender, elas querem o Pinterest, né? Uau, eu quero esse jardim, né? Eu quero essa planta. Aí sai uma planta nova, nossa, os caras gostam de vender, né? A planta que tá na moda. Gente, a planta que tá na moda, pra mim, é fim de carreira, entendeu? A pessoa nem gosta de planta, né? Então você tem todo um perfil. Quem que vai morar ali? Essa pessoa gosta de planta, essa pessoa gosta de cuidar, não gosta de cuidar, ela não quer saber. É cactus, você vai ter que pôr cactus. Então é assim, você tem que saber, porque é arquitetura isso. E as pessoas, elas esquecem que não é papel também de vocês, né? Porque assim, quem contrata, o cliente contrata vocês para executar um projeto, por exemplo, às vezes nem ele sabe o que ele quer. Vocês têm que identificar, né? Vocês que têm que trazer fazer aquele briefing, trazer assim, ó, para sua realidade, para o seu contexto, para sua história, o que combina com você é isso, isso e isso. E eu acho muito admirável porque assim, você atende às vezes 10 clientes, são 10 histórias diferentes. Eu falo que o arquiteto o psicólogo do local, né? Porque são 10 histórias diferentes, né? 30 perfis diferentes de cliente, porque não é só um. Às vezes é o casal, o filho, a avó, o Espírito Santo, né? Que tem a sogra, mete o bebê. Exatamente. Né? E aí, até pegando esse contexto, a Casa Camilo como fornecedor, né? Quando ela atende vocês, ela vende para o cliente final, mas quem faz a especificação, no caso, é o profissional. Então, Casa Camilo e qualquer outra empresa que vocês especifiquem, né? É uma engrenagem uma engrenagem assim muito robusta, que ela tem que rodar muito certinho. Por quê? Se o seu cliente ele é bem atendido, ele te indica pro vizinho, pro irmão, pro parente ou pra próxima casa que ele for fazer, quantas obras você não fez o mesmo cliente, né? E aí você também acaba se tornando pro fornecedor um cliente infinito, porque assim, não é só a Gabi. É a ramificação que a Cardinal traz pra gente, né? Então, por isso que a valorização do atendimento do profissional da arquitetura principalmente aqui em Dourados, ela tem que ser mais valorizada, né? Tem que ter uma visão. Inclusive, ela tá aqui, ela tá sentada ali, mas uma frase que eu escutei dela já uma vez, na primeira reunião que eu tive com a Fátima da Marmoraria Alfa, né? Que aí ela atende muito profissional, né? O público dela, mais de 90%, acaba sendo o arquiteto, exato, não tem muito atendimento de cliente final. E aí ela falou pra mim que ela queria muito tempo entrar no Metropolitano, mas na época não havia vaga, né? Mas já tem bastante tempo que ela entrou. E aí eu perguntei pra ela por que ela queria entrar. Aí ela falou assim, eu quero entrar, não é pra vender mais. Claro, eu quero vender mais, eu quero aumentar meu ticket médio. Mas eu quero prestigiar quem já compra comigo. Porque quem já compra comigo pontua, é premiado. Mas se eu estiver lá, vão alcançar voos maiores. Né? E foi isso, não foi, Fátima? Foi isso. É porque o parceiro que estava comigo, ele não iria trocar de fornecedor, porque ele queria buscar alguém dentro do Metropolitano. Porque a gente já tinha uma história, e história com parceiro conta muito, né? Então, eu queria entrar dentro do Metropolitano para que esses parceiros que já compravam comigo também conseguissem viajar, pontuar, porque alguns deles não estavam pontuando porque não queria especificar outro fornecedor e eu não estava lá dentro. Exato. Então, era mais por eles do que por mim. Eu não me esqueço disso daí, faz tempo, mas eu não esqueço. Porque a gente sabe que, assim, estar no Metropolitano, né, Marcos? Até quando eu fiz a prospecção lá atrás, quando você entrou, é uma das frases que eu já falo, tá? Eu falo assim pro fornecedor, não vai pra empresa. Não é porque você está no Metropolitano que vai fazer fila de profissional na sua empresa. Não, bater na porta. Você tem ferramenta. Não, uma ferramenta de relacionamento. E assim, não garanto venda também, não. Não posso garantir. Né? É o relacionamento quem faz, é o fornecedor. É um bom atendimento do fornecedor, é um bom produto. É o plus. E se você pegar quantas linhas de produtos tem hoje dentro do Metropolitano de Dourados? Vamos botar ali. 50? Acho que sim. Tá, vamos botar. É porque eu tenho loja que estava trabalhando com 3 segmentos. Isso, né? Então, vamos botar que são 50 segmentos. E você está trabalhando com 50 segmentos, que o arquiteto tem que entender de 50 segmentos. Desses 50, mais dos 120 que estão dentro da obra. Exatamente. Aí a analogia que eu falo, assim, o profissional é o clínico geral. O especialista tem que ser o fornecedor. Isso. Por exemplo, quando a gente fala de iluminação,
você não consegue. É que você é especialista em Eu iluminação. sou especialista. Você é formada nisso, como Paisagista. paisagismo. Mas o profissional, num contexto geral, ele não consegue deter 100% do conhecimento Não. do produto. Não. É impossível. Não. Quantas fases não tem uma obra? Como é que o profissional vai entender 100% sobre pedra, sobre iluminação, sobre Ar-condicionado, investimento, aí você começa né? ar-condicionado, impermeabilizante de baldrame, tipo de ferro, tipo de concreto, traço de concreto. A gente tá falando de projeto, tá falando de acabamento, mas a gente tá Exato. falando lá atrás, no Exato. começo. A obra Antes de chegar a começa parte muito antes. arquitetônica. Exatamente, a fundação. parte de insolação, tudo isso. Então a gente e não fora é... que você também tem... Ninguém faz nada grandioso sozinho, né? Não, A tecnologia está aí, todos os dias lançam produtos novos em todos os setores todos da os área da setores. construção. E você não consegue acompanhar aquilo. Não. E aí você também fica receoso. Por exemplo, foi a primeira vez que a gente usou numa obra em Ponta Porã aquela resina que você coloca na pedra para ela colar. As Né? pedrinhas. Sim, E aí a sim. gente foi pesquisar, a gente foi ver Se realmente funciona. se realmente funciona, e aí você vai estudar tal pra gente ver. Mas o cliente, a gente também não sabia, a gente passou pro cliente e falou, olha, isso aqui, mandei vários vídeos, ó, existe pontos negativos, né? Ela drena, não Né? é? Ela Também. drena. Ela Na drena. verdade, ela vai solidificar, unir elas todas, né? E ela vai drenar, né? Porque fica todos os furos, né? Então, e funcionou, né? Bom. Só que A gente não sabe quanto tempo. porque a gente tem não nem sabe história. quanto produto tempo, novo, Exatamente, né? É não um tem produto novo. é. Então, você ter o profissional que trabalha com isso, para ele te atender, para ele te explicar, para ele, principalmente para ele se responsabilizar, porque o fato do arquiteto é assim, quando você tem alguém que se responsabilize pelo que o cliente está cobrando, é um peso a menos para você, né? Então é assim, porque a responsabilidade toda a obra é tua, mas a hora que você pega um profissional que ele te dá esse respaldo, olha, Isso. eu sou responsável pela iluminação, é um peso a menos para você. Ah, quem colocou a pedra, se responsabilizar pelaquela pedra, é um peso a menos, né? E é uma coisa a E isso menos. ajuda também quando nós... eu falo muito para os nossos estagiários lá, eu falo para eles assim, quando você está especificando algo, primeiro você tem que entender, porque nós, além de profissionais, nós somos especificadores técnicos. Sim. Todo arquiteto é técnico para especificação, né? Então você tem que saber o que você está especificando, porque nós somos responsáveis por isso. Então o que eles têm que fazer? Pesquisar o catálogo técnico. Não sabe como montar, porque a gente tem dificuldade de montar um projeto. Quando você está criando uma coisa totalmente nova, como prender, como pendurar uma luminária de cabeça para baixo sem que apareça o suporte, né? Mais ou menos assim. Como deixar a viga flutuando, né? Uma laje flutuando. Então você tem que entender a técnica, né? E se você não sabe, não acha material, você vai perguntar para quem sabe. E essa pessoa que sabe vai te ajudar na própria criação do seu projeto. Então isso é importante, por isso é importante o fornecedor. Tem fornecedor nosso na parte de iluminação que lançam 30 produtos por mês. Aí. Como é que os profissionais Vão ter esse vão conhecimento. ter esse conhecimento, ter acesso a todo esse produto? A gente está falando de um fornecedor. Imagina, falando de iluminação, aí o pessoal da pedra, o pessoal Da tinta. da tinta, da telha, Do parafuso. tudo. Olha, muito a rápido. gente tá com um projeto agora que é telha. Faz tanto tempo que eu não trabalho com telha que eu já estou estudando no mercado telha. Porque E tá pra muito escondido, né? E para saber o que a gente tem de inovação, né? Quais são as inovações de telha? Então a gente está fuçando em relação à telha, né, no mercado. E aí é muito engraçado isso, porque às vezes você liga para um material de construção, né, para saber, então o que está no mercado? Nossa, olha, fibrocimento, mas você não quer? Não, eu quero telha. Telha, né? Cerâmica. É cerâmica, telha de né? porcelanato, telha de- Porcelanato. Aí a pessoa fala, nossa, telha? Né? Então, Ainda existe, né?
né? Dependendo Então do condomínio que você passa, você não encontra Só uma casa, casa com tudo telhado. quadrado. Tudo igualzinha. Eu acho tão elegante o telhado, sabe? É. 4 caixas lá. E pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que eu fiz pra todo mundo, tá? Não é só pra vocês, Ai, meu não. Deus. Me deu medo. Pra cada um, hein? O que é sucesso pra vocês? Começar com o Carlos, tá? A Gabi achou que era com ela, ó. Começar com o Carlos. Aí o sucesso é o que eu tô vivendo agora. Eu acho que é uma fase trabalho, família, tudo tá em cima, assim, tá redondo. É isso, é continuar do jeito que tá e é sucesso. Pra mim é isso. Então, e aí, Gabi? Minha companheira de viagem. Ai, meu Deus. Ah, inclusive, antes de você responder, depois você cobra a Marcela Esperou, tá? Tá devendo churrasco pra nós ainda. Verdade. Já cobrei ela no podcast gente. e toda vez que vem Marcelita, venha. Toda vez que vem um profissional que tava com a gente naquela viagem, eu falo, cadê o churrasco? Churrasco. Ela prometeu pra todo mundo o churrasco. Não foge da conversa, não. Vamos lá. O que é sucesso pra você? Olha, pra mim, sucesso é equilíbrio, tá? Equilíbrio entre trabalho, paz de espírito, né? Você tá bem com as pessoas próximas a você, você tá bem com a sua família, você fazer coisas que você gosta, você tem um hobby, você poder, se você gosta de viajar, você viajar, se você gosta de trocar de carro, você troca de carro, se você gosta de olhar estrela, você olha estrela, se você gosta de subir um morro, você sobe um morro, entendeu? Acho que isso para mim é sucesso, é essa paz, esse equilíbrio, que é uma coisa que eu vinha buscando há muito tempo, né? Então, quando eu fiz essa mudança, eu consegui achar isso. Então, eu acho que eu tô vivendo isso. Bonito. Obrigada. Você tá vendo? Olha, Ué. conectados. Agora é com o Marcos. O que é sucesso, Marcos? Sucesso pra mim, primeiro, é você estar feliz fazendo aquilo que você gosta, perto das pessoas que você ama. Então, você poder fazer isso todos os dias é o maior sucesso que existe, no meu entendimento. Estar feliz, estar bem, estar feliz com as pessoas que você ama por perto e fazendo tudo aquilo que você gosta. Acho que é sucesso e é a maior prosperidade que existe. Ai, gente, pra mim, sucesso foi receber vocês aqui hoje. Agradecer vocês à disposição, né? Eu sei que vocês vieram de Ponta Porã pra cá, pra viajar um pouquinho, né? Eu sei que é a distância, mas foi muito bacana conhecer vocês mais de perto. A Gabi eu já conhecia, mas o Carlos, né? Conhecer a história e me tocou bastante saber que vocês se conheceram num evento da Canto, né? Canto. E isso gerou uma sociedade de sucesso. Karina faz parte dessa história. Exato. Karina faz. Vocês se criaram laços aí, estão construindo uma história aí muito grande, né? Dentro da arquitetura, agora no Paraguai, no internacional. Quero ir lá conhecer. Ganhando em dólar. Ganhando em dólar, quero ir lá conhecer. Agradecer a Casa Camilo também pela presença, parceira nossa já há muito tempo no Metropolitano. E muito obrigado, gente.